Oi, bom dia, paz. Estou aqui estudando sobre Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4, a paz do Senhor Jesus. Jonas, capítulo 4, versículo 6. Assim, então o Senhor fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Olha só que legal, né? Jonas recebeu uma bênção do Senhor. Imagina só você estar no sol quente, queimando as costas, e recebe esse privilégio de nascer uma planta sobre ele. Essa planta nasce num dia e ela já cobre ele. E dá para ele um refrigério. É isso que Deus faz com a gente, Ele nos abençoa. Mas essa planta que nasceu para Jonas foi somente para ensinar ele algo que muitos de nós não temos. Isso aí não é só o Jonas que passa por isso. Ele tinha uma certa resistência em questão à salvação de Nínive. Porque ele tinha essa resistência, meus queridos. Porque Nínive era uma cidade cruel, uma cidade maliciosa, quando eles enfrentavam guerras. Nínive, para quem não sabe, Nínive é a grande capital da Síria, a antiga capital da Síria. Uma cidade fortificada, uma cidade fortalecida. É um povo que vencia suas guerras e eles faziam muita crueldade. Eles, além de fazer crueldade, eles eram perversos, violentos, torturavam seus inimigos, arrancavam sua cabeça, colocavam numa estaca pendurada na frente da porta da cidade. E Jonas sabia de tudo isso, esse é o problema, sabia de tudo isso. E sabendo de tudo isso, ele faz o quê? Ele fica irado, Porque ele sabia que Deus era capaz de não destruir o povo, porque a sentença, Deus já tinha dado a sentença de morte para Nínive, mas o povo se arrependeu. Olha que engraçado, irmãos. Olha que engraçado. Como é que pode, Deus, ele não olha para as pessoas pelo que elas fazem, mas sim pelo arrependimento dela. O que move o coração de Deus, meus irmãos, é um coração quebrantado. Uma pessoa de coração quebrantado. Você está entendendo? Então, se você quebrantar o teu coração hoje, olha só, Deus pode mudar a sentença que Ele lançou sobre você. Muitas pessoas estão sentenciadas à morte, porque a palavra do Senhor diz: a alma que peca, essa morrerá. Você está entendendo? E Jonas sabia disso. No entanto, Deus chamou ele para pregar para Nínive. Aí ele tentou fugir da presença de Deus. Lá no capítulo 1 de Jonas, diz que a palavra do Senhor veio a Jonas para dizer assim: Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Tá vendo? Essa maldade que Nínive fazia chegou até Deus. E Jonas falou assim. Jonas se dispôs, olha só, a palavra do Senhor diz que no capítulo 1, versículo 3, diz assim: e Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, ele se levantou. Quantas pessoas estão se levantando, não para entrar na presença de Deus, mas para fugir dela? Com medo, não com medo, mas com raiva. Eu vou pregar para esse mendigo? Eu não. Eu vou pregar para esse traficante? Eu não.
eu vou pregar para essa prostituta. Eu não. Eu vou trazer salvação para esse homem maligno. Eu não. Nós queremos nos colocar na condição de Deus como juiz. Nós não somos juízes. E Jonas também quis colocar na condição de juiz. Ele sabia que Deus, se ele pregasse o arrependimento, o povo poderia se arrepender de Deus, se arrepender do mal que anunciou para Nínive, né? A Bíblia diz assim no capítulo 3, que Deus se arrependeu, né? No capítulo 4, na realidade, fala que Deus se arrependeu do mal que anunciou para Nínive. Jonas sabia de tudo isso, então ele foge para Tarse, né? Tarse é outra cidade, né? E vai embora. Pega um barco, entra no barco e vai para Nínive, vai para Tarse, e se escondendo da presença de Deus. Mas nada se esconde da presença de Deus, entenda isso. Nada pode se esconder da presença de Deus. Então não adianta você querer fugir, né? Mas Jonas foi obrigado a pregar. Não, meu querido. Jonas não foi obrigado a pregar. O que ele era, o que ele se tornou uma obrigação para ele. Porque ele era um profeta. Então, um profeta de Deus, não era um profeta de Baal, não era um profeta de outros reinos, ele era profeta de Deus. Então, ele foi chamado para fazer a vontade de Deus, entenda isso. Existe essa condição que Deus colocou para aqueles que são chamados. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muita gente aqui é chamado ministerialmente, ou para pregar, outros para cantar, outros para fazer outras coisas, né? Tem muitos chamados, mas poucos são escolhidos. E se você for escolhido, você não tem mais a opção de escolher para quem você vai pregar, para quem você vai falar, para quem você vai ministrar, porque você foi escolhido por Deus, foi chamado. E você aceitou a condição do chamado. Porque quando nós somos chamados, nós aceitamos a condição do chamado. Deus nos chama, mas nós aceitamos a condição do chamado, né? Quando Deus apareceu para Paulo, Paulo estava trabalhando, perseguindo o povo de Deus, mas Deus apareceu para Paulo, mostrou-se, revelou para ele e o chamou. Através de uma luz enorme, Deus se aproximou para Paulo. Paulo viu que era Jesus que estava o chamando, decidiu seguir e fazer a vontade de Deus. Então, quando você decide seguir e fazer a vontade de Deus, você passa a não ter mais opções de escolha para onde eu vou, para onde eu irei, né? Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele também falou a mesma coisa, olha. O discípulo falou assim, Senhor, um dos discípulos falou assim, Senhor, precisamos sepultar meus pais. Deixa os mortos que sepultem os mortos, tá? Então, o que eu quero dizer para você, meu querido, que Jonas, ele era um profeta e foi chamado por Deus para fazer a vontade de Deus. Então, quando você foi chamado, você não tem outra escolha a não ser fazer a vontade de Deus, e tentou se esconder de Deus, sabendo ele que não tem como se esconder de Deus, né? É que muita gente tenta se esconder. Talvez você está aí, tentando se esconder, entrando numa caverna, não sei onde você está fugindo da presença de Deus, porque Deus fez uma determinação para você, Deus deu uma ordem para você, e você não quer fazer, porque você acha que não é o certo, né? A escolha de Deus é certa, Deus sempre escolhe o certo. Então, meu querido, Jonas foi lá, fugiu para Tarse, né? Vamos parar de enrolação. Fugindo para Tarse, no meio do caminho, Deus mandou uma tempestade, né? Então, uma tempestade, e o barco começou a afundar, né? Queria afundar, começou a se desmontar o barco. E Jonas estava dormindo na proa do barco,
todos que estavam no barco começaram a orar aos seus deuses, clamar, pedindo por socorro, jogando as coisas no mar, e assim vai. E Jonas ainda estava dormindo no barco. E o capitão do barco chamou, né? Percebeu que Jonas estava lá, chamou ele, falou assim: olha aí, clama pelo seu Deus, talvez ele nos socorra. E Jonas, sabendo que a causa daquela situação de tempestade era ele. Você sabe que às vezes a causa do problema que você está passando é você, não é Deus, né? Deus não está fazendo nada para você, mas a sua desobediência, né, está fazendo isso. A nossa desobediência faz nós sofrermos as consequências da desobediência, né? Então, eu sempre digo aqui para os meninos que Deus perdoa os pecados, mas as consequências ficam, né? As pessoas falam assim: eu vou fazer algo de errado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus te perdoa, sim, Deus perdoa, mas as consequências ficam, né? Tem um preço alto, então toma cuidado. Cuidado, viu, meu querido? Jonas, sabendo que era ele, foi lá e falou assim: me atire no mar, que a tempestade vai se acalmar. Então, quando atiraram Jonas no mar, jogaram ele no mar, a tempestade, o que aconteceu? Parou. Jonas ficou preso 3 dias na barriga de um peixe, que o peixe foi lá e comeu ele, engoliu ele, e ele ficou preso lá durante 3 dias e 3 noites. Lá ele clamou ao Senhor, se arrependeu, né? Ele falou assim: não, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Então Deus falou: você quer fazer a minha vontade? Então Deus vai lá, ordena ao peixe que vomite ele na praia de Nínive. E lá ele começa a pregar para Nínive, e Nínive se arrepende. Olha só, Nínive se arrepende. É o poder da palavra. Você não precisa fazer nada quando você é chamado por Deus. Você não precisa convencer alguém, porque a palavra tem um poder próprio, né? Ela é poderosa. A palavra do Senhor, ela é grandiosa, então ela tem poder sobre todas as coisas. Ela é poderosa, né? Aqui em Salmos, capítulo de número acho que é 119. Vou dar, meus queridos. Já estou concluindo aqui, tá? 9. Versículo 105 diz assim: que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Então, o que eu quero dizer é que a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é lâmpada para os nossos pés. Então, se você anunciar a palavra, ela vai fazer o que lhe apraz, como Isaías falou assim, que a palavra do Senhor não volta vazia, a não ser que cumpra o que se apraz. Então, é necessário que você faça o quê? Que você seja um mensageiro. Você só precisa abrir a tua boca, né? Abre a tua boca e te encherei. Então, quando você abre a sua boca e fala a palavra do Senhor, ela tem um resultado próprio. Então, Jonas vai lá, anuncia a palavra do Senhor e o povo se converte. Olha só, imagina que palavra que Jonas pregou naquele dia. Para trazer mudança para um povo perverso, um povo violento, um povo cruel. E ele, sabendo que a palavra foi poderosa, ele sobe, né? Ele achou que o povo não ia se arrepender. Ele achou que o povo ia ter o coração duro, porque era um povo violento, um povo perverso, né? Porque às vezes você olha para uma pessoa que está cometendo coisas ruins, fazendo coisas maus, está no mundo das drogas, está vendendo droga, está fazendo coisas que desagradam a Deus e desagrada até mesmo a sociedade. Você fala assim: poxa, essa pessoa não vai se arrepender. Eu vou lançar a palavra para ele, mas ele não vai nem ouvir. Mas é interessante que a obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Você não precisa fazer a obra. Nós não precisamos fazer a obra. Quem faz é o Espírito Santo. Então Deus vai fazer a obra. E a obra vai ser feita na vida de muita gente. Tá? Eu creio que pessoas aqui serão libertas através dessa palavra que Deus colocou no meu coração.
Tá vendo? Deus, Ele está movendo corações hoje. Ele está movendo o teu coração. Está mudando o teu coração, sabe? A Bíblia diz que Deus transforma coração de pedra em coração de carne, tá? Sabe? Deus vai transformar esse coração de pedra seu, hein? Ele vai te purificar. A palavra do Senhor hoje para você é que Deus se compadece por você. Deus não desiste de você. Mesmo que você esteja lá no lamaçal do pecado, onde você estiver, talvez você não conheça a Cristo, talvez você não saiba quem Cristo é. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que Deus não desiste de você. Ele vai levantar os seus, né? Assim como eu, Deus está me levantando para pregar para você, Deus vai levantar outra pessoa e assim vai. Pessoas que vão clamar por você, pessoas que vão orar por vocês, pessoas que vão dizer que Deus é maravilhoso e que Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode restaurar, Deus pode transformar. Então, Deus vai levantar pessoas. Deus está levantando aqui nesse dia de hoje, pessoas. Talvez você que recebeu o chamado também está sendo levantado através dessa palavra, porque a palavra do Senhor produz resultado, tá bom? E Jonas, vendo tudo isso, sabendo que a palavra de Deus produzia resultado, ele sobe no monte para ver a destruição de Nínive, né? Achando que eles não iam se arrepender, mas eles se arrependeram. A Bíblia diz que eles rasgaram as suas vestes, se humilharam, e Deus se arrependeu do mal que anunciou para esse povo. Deus já tinha o mal anunciado. Eu vou destruir Nínive. Deus já estava determinado a destruir essa nação. Da mesma forma, talvez o seu filho, a sua filha, está determinado. Eles morram no mundo das drogas. Mas se ele ouvir essa palavra, talvez o arrependimento, né? Se ele ouvir essa palavra, é a palavra que Deus está anunciando hoje, e houver arrependimento, se você ouvir essa palavra, atentamente ouvir a palavra, a voz do Senhor, através dessa palavra e se arrepender, o que vai acontecer? Deus vai se arrepender também do mal que anunciou. Deus vai mudar a história nesta manhã, tá bom? Deus está mudando a história. Deus está mudando vidas. Deus vai mudar a tua vida hoje, olha só. Deus vai abrir porta para você hoje, você crê nisso? Deus vai te curar dessa enfermidade, você crê nisso? Deus vai transformar o seu filho, você crê nisso? A palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus hoje, ouvir a palavra de Deus atentamente, crer que Deus é poderoso para fazer o impossível, Ele vai fazer. Ele fará de tudo por você. Jesus disse que não queria que ninguém se perdesse. O desejo do Senhor Jesus é que ninguém se perca. Mas, infelizmente, as escolhas somos nossas. As escolhas não é dele, mas é nossa. Então, se arrependa hoje do seu pecado. Volte atrás, venha até Jesus, se aproxime-se dele, se achegue a ele. Chegue a ele nesta manhã. Deixa ele trabalhar, deixa ele mudar a tua história. Ele morreu por você numa cruz. Ele deu a sua vida. A Bíblia diz que Jesus falou assim que ninguém tira a vida dele, mas ele dá a vida dele. Ele mesmo deu a sua própria vida por você, tá bom? Por amor, Em João capítulo 3, 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha a vida eterna. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus te dê paz, te dê alegria. Que Deus te conforte nesse momento. Que Deus console o teu coração. Que Deus te faça levantar, Não para fugir, como o Jonas fez. Ele levantou para fugir da presença de Deus. Mas levante para se aproximar de Deus. Tá bom? Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, graças te dou, Senhor, por essa palavra. Por tudo que o Senhor tem nos dado nesta manhã. Deus, o Senhor é poderoso para transformar vidas, para libertar, para dar, Senhor, saúde para aquele que está doente, para trazer salvação para aquele que está perdido, ó Pai. Traga paz, Senhor. Ouça, Senhor, a voz do teu servo que te clama.
Clamo a Ti, Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou acreditamos. Que assim seja. Amém.